Imagine só, você chega ao destino, tudo corre perfeitamente, e aí bate aquela vontade de transformar a viagem em algo ainda mais memorável. Com os pacotes de viagem do TBank, isso é possível, e ainda com vantagens que fazem toda a diferença. Escolha entre hotéis cuidadosamente selecionados, conte com suporte 24 horas e economize até 25% em suas reservas. Viajar com o TBank é sinônimo de experiências incríveis e zero preocupações. Aproveite! Agora, vamos a uma história que mistura poder, traição e um dos episódios mais sombrios da Rússia Imperial. Era madrugada de 13 de março de 1801, em São Petersburgo. Um oficial irrompe no quarto do ministro da guerra, Conde von der Palen, exigindo que ele se apresse para o palácio de inverno. O imperador o aguardava às 13h30 da manhã. O ministro, confuso e hesitante, não sabia o que fazer, afinal, Paulo I havia se mudado para o castelo de São Miguel 40 dias antes. O que ele não imaginava era que o czar já estava morto, assassinado por conspiradores. Em questão de horas, a notícia se espalhou: Alexandre I, seu filho, assumiria o trono. E os rumores não demoraram: teria o novo imperador dado aval silencioso, ou até incentivado, o crime. Os assassinos, longe de se esconderem, gabavam-se de ter eliminado um tirano, pintando Paulo como um déspota louco. Mas será que ele era mesmo insano? Um olhar mais atento sobre seu reinado revela decisões surpreendentemente racionais, especialmente se considerarmos o contexto da época. Paulo I é, sem dúvida, um dos imperadores russos mais controversos da história. Para alguns historiadores, ele foi um governante medíocre, ambicioso demais e incapaz, um dos piores a ocupar o trono. Para outros, foi um visionário cujas reformas ameaçavam os privilégios da elite, e por isso foi derrubado antes que pudesse colocá-las em prática. Hoje, vamos desvendar quem foi, de fato, esse homem tão mal compreendido. Tudo começa em 1742, quando a imperatriz Elizabeth, filha de Pedro, o Grande, governava a Rússia. Oficialmente solteira e sem herdeiros legítimos, ela recorre a um sobrinho órfão, Karl Peter Ulrich, um jovem príncipe alemão do Ducado de Holstein-Gottorp. Elizabeth o traz para São Petersburgo, converte-o ao ortodoxismo e o rebatiza como Pedro Fyodorovich, declarando-o herdeiro do trono russo. Os suecos, recém-derrotados na guerra, tentam reavê-lo para coroá-lo rei da Suécia, mas a imperatriz é irredutível: o tratado de paz já havia definido outro monarca para eles. Esse pequeno detalhe, aliás, demonstra o peso da Rússia na geopolítica da época. Agora, era preciso arranjar uma noiva para o herdeiro. Mais uma vez, Elizabeth recorre à nobreza alemã e convida Sofia Augusta Frederica, princesa de Anhalt-Zerbst, que, ao se converter, torna-se Ekaterina Alexeyevna, a futura Catarina, a Grande. O casamento acontece em 1745, com 10 dias de festas suntuosas. Mas a lua de mel nunca chega. Pedro, segundo os registros de Catarina, passava as noites brincando de soldadinhos de chumbo ou embriagado, sem o menor interesse pela esposa. Pior, logo ficaria claro que ele mantinha várias amantes e nutria um profundo desdém pela cultura russa, chegando a declarar que se sentia um prisioneiro de Estado naqueles domínios gelados. Seu único amor era pela vida militar e pelas caçadas, a ponto de pedir que trouxessem soldados de sua terra natal, Holstein. As descrições sobre Pedro III são tão contraditórias quanto as de seu filho Paulo, ora retratado como um idiota, um bêbado ou um fanático por exércitos, ora como um homem charmoso, educado e de boa aparência. Esta última versão, aliás, foi defendida pela própria Catarina, que depois apagaria esse elogio de suas memórias. Enquanto isso, a pressão sobre o casal crescia: sem um herdeiro, a dinastia estava em risco. Diz a lenda que a própria imperatriz Elizabeth teria ajudado a situação, enviando a nora um amante oficial, Sergei Saltykov. Catarina, inicialmente relutante, acabaria cedendo. Em 20 de setembro de 1754, no Palácio de Verão, onde hoje se ergue o Castelo de São Miguel, nasce um menino. A criança é imediatamente levada, e a mãe, abandonada à própria sorte. Sua missão estava cumprida: o herdeiro havia chegado. Elizabeth, obsessiva, afasta os pais do bebê e assume pessoalmente sua criação. Catarina só veria o filho pela primeira vez 40 dias depois do parto e, no primeiro ano de vida dele, apenas 4 vezes. Uma crueldade até mesmo para os padrões aristocráticos da época, onde as crianças eram criadas por ama de leite. O batizado dá ao menino o nome de Paulo. Mas os boatos não demoram.
muitos murmuravam que o verdadeiro pai não era Pedro, e sim Saltykov. Se fosse verdade, o herdeiro do trono russo seria, na realidade, ilegítimo. Essas suspeitas perseguiriam Paulo por toda a vida, e até seus descendentes. Conta-se que, séculos depois, o imperador Alexandre III, intrigado com a origem de seu trisavô, ordenou uma investigação. Primeiro, lhe disseram que Saltykov era o pai e aliviado, ele teria exclamado, graças a Deus, somos russos. Depois, corrigiram, provavelmente, era Pedro III mesmo. Alexandre, então, teria sorrido, graças a Deus, somos legítimos. A humanidade sempre conviveu com golpistas. Na Idade Média, charlatães vendiam indulgências para perdoar pecados. Nos séculos XV e XVI, promessas de imortalidade através de magia negra faziam vítimas. Com a Revolução Industrial, surgiram os esquemas fraudulentos envolvendo ferrovias fantasmagóricas, que prometiam lucros estratosféricos a investidores incautos. No século XX, o telefone tornou-se a ferramenta preferida dos vigaristas. E hoje, com a tecnologia, as fraudes se sofisticaram, mas a boa notícia é que a proteção também evoluiu. Um exemplo disso é a plataforma Muitos Voltaire, aliada ao Muito, um escudo digital contra golpes que atua em 3 frentes. Primeiro, um algoritmo inteligente identifica e bloqueia ligações suspeitas antes mesmo que toquem em seu celular. Segundo, se o golpista conseguir burlar a primeira barreira, a inteligência artificial analisa a conversa em tempo real e emite alertas caso detecte risco. Terceiro, e mais inovador, uma apólice que reembolsa prejuízos em casos de fraude comprovada. Tudo isso reunido no serviço, disponível sem custo adicional para clientes do plano Muito ou por apenas 149 rublos mensais nos demais pacotes. Não espere ser a próxima vítima, ative já sua proteção e navegue com tranquilidade. E, para fechar, há quem diga que o verdadeiro filho de Catarina teria nascido morto, sendo substituído por outro bebê em segredo. Mas essa é uma história para outra hora. A história que se tece em torno do nascimento de Paulo I é tão intrincada quanto os labirintos do próprio Palácio de Inverno. Dizem que o menino trocado não era qualquer criança, mas um recém-nascido como chamavam os finlandeses da aldeia de, perto de Oranienbaum. E o que aconteceu com a família verdadeira desse bebê? Segundo os rumores, foram todos exilados para Kamchatka, como se o destino quisesse apagar qualquer vestígio da troca. Tão persistentes são essas lendas que, décadas depois, em pleno século XIX, um impostor chamado Afanácio surgiria na Sibéria, jurando ser o verdadeiro Paulo, filho de Catarina. A história, como sempre, gosta de brincar com a memória dos homens. Mas voltemos aos fatos ou ao que deles restou. Em 1757, Catarina dá à luz uma menina, Ana, batizada em homenagem à mãe de Pedro Fyodorovitch. A reação do marido? Um ceticismo cortante, Deus sabe de onde minha esposa tira essas gravidezes. Francamente, não tenho certeza se a criança é minha. Mesmo assim, reconhece a paternidade embora a pequena Ana morra com apenas 1 ano e meio, como se o destino já traçasse seu caminho de sombras sobre a dinastia. Então chega dezembro de 1761, a imperatriz Isabel morre, Pedro III sobe ao trono, e o pequeno Paulo, até então um detalhe na corte, passa a ser um incômodo. Pedro, obsedado pela ideia de que o herdeiro não era seu, chega a interrogar o conde Saltykov, um dos supostos amantes de Catarina, exigindo a verdade. Imaginem a cena, 2 homens poderosos, um trono no meio, e a pergunta que ecoa como uma lâmina, afinal, esse menino é meu, ou seu? Sem testes de DNA, sem provas, apenas o peso das palavras. Saltykov, astuto, poderia ter respondido com um sorriso ambíguo, majestade, quem sabe não é um pouco de ambos? Mas a história não registrou. O que sabemos é que, anos depois, a genética moderna confirmaria, Paulo era, sim, filho de Pedro III. Um detalhe irônico, não? O homem que duvidou da própria semente acabou gerando o herdeiro que o suplantaria. Pedro, no entanto, não era um pai ausente, era um pai distante. Raramente visitava o filho, mas cuidava para que sua educação fosse impecável. Nada de babás ou preceptores medíocres, Paulo foi moldado por mentes brilhantes. Primeiro, o diplomata Fyodor Becquerel, que lhe incutiu amor pelos filósofos franceses Voltaire, Diderot, os luminares do Iluminismo.
Depois, a morte de Bekele abre espaço para Nikita Ivanovich Apanin, estadista e estrategista, que transformou o menino em um prodígio: matemática, engenharia, latim, francês, alemão. Pedro III, satisfeito com os progressos, presenteia o filho aos 7 anos com o título de capral da guarda, embora Apanin, temendo que a honra subisse à cabeça do garoto, tenha convencido o imperador a rebaixá-lo simbolicamente. Detalhes que revelam o caráter. Paulo era direto, impaciente, um espírito que se recusava a esperar. Acordava às 5 da manhã, antes até da criadagem, e se por acaso dormia além da hora, ficava furioso por não terem sido acordado. Exigia o café da manhã na mesma hora, mesmo que a cozinha ainda dormisse. Teimoso, ia para a cama cedo só para repetir o ritual no dia seguinte, como se o tempo fosse um inimigo a ser vencido. E então chegou aquele 28 de junho de 1762. Paulo, com 7 anos, dormia no palácio de verão quando guardas o arrancaram da cama à meia-noite. Levado às pressas para o palácio de inverno, acompanhado apenas por Panin, enquanto seu pai, Pedro III, estava em Oranemba I e sua mãe, Catarina, em Peterhof. Pela manhã, deveriam começar as celebrações pelo aniversário do imperador. Mas o destino tinha outros planos. Catarina não esperaria mais. Naquela mesma noite, orquestrou um golpe tão preciso quanto uma lâmina cirúrgica. A guarda aclamou a imperatriz, o Senado jurou lealdade, e Pedro III, isolado e traído, assinou sua abdicação. Em poucas horas, o mundo de Paulo virou de cabeça para baixo. Sua mãe era agora a soberana absoluta. Ele, o herdeiro de um trono manchado de sangue. Porque sim, sangue. Alguns dias depois, Pedro III morreria em circunstâncias misteriosas. Primeiro, circularam versões de uma briga durante um jogo de cartas, um empurrão, um golpe, um acidente. Depois, rumores de envenenamento. O laudo. Cólica violenta. Catarina, pragmática, emitiu um manifesto lacônico: Pedro II faleceu em consequência de uma crise aguda. Mas Paulo nunca engoliria essa história. Anos depois, como imperador, ele próprio buscaria a verdade, recebendo uma procissão de impostores charlatães, fanáticos, loucos que se diziam seu pai ressuscitado. Alguns acabariam em manicômios, outros em mosteiros. Todos, porém, alimentavam a mesma dúvida: o que realmente aconteceu naquela noite? Enquanto isso, a educação de Paulo seguia seu curso brilhante, mas solitário. Aprendia o catecismo com o futuro metropolitano Platão, dança com o mestre de balé francês, música com um compositor italiano. Um currículo de príncipe e de prisioneiro. Porque Catarina, a grande, via no filho não um sucessor, mas uma ameaça. Um jovem que, desde cedo, devorava tratados de maçonaria, sonhava com o espírito cavalheiresco dos templários e escrevia, em reflexões sobre o Estado, ideias que soavam como heresia para uma imperatriz expansionista. Paulo defendia fronteiras defensivas, não conquistas. Propunha recrutar soldados das regiões limítrofes, homens que lutariam por suas próprias terras em vez de arrastar camponeses desconhecidos para guerras distantes. E ousava sugerir: basta de guerras. Basta de sangrar a Rússia por territórios que, no fundo, só traziam mais inimigos. Era 1774. A guerra russo-turca havia acabado de terminar, a Polônia fervilhava, e Pugachev incendiava o interior do país com sua rebelião. Catarina, ao ler aquelas linhas, deve ter sentido um calafrio. O que esse menino entende de política? Pensaria. Acabamos de garantir a independência do Crimeia, e ele quer parar por aqui? Sem anexá-lo, o sultão o retomará. Para ela, Paulo não passava de um idealista perigoso. Ou pior, um fracassado em potencial. E assim, entre a indiferença materna e as sombras do palácio, Paulo crescia desconfiado, explosivo, sozinho. Ele mesmo escreveria, anos depois, com amargura: todo meu poder consiste nisto, basta que eu mencione alguém para que essa pessoa seja prejudicada. Os contemporâneos não tinham dúvidas: Catarina isolava o filho de propósito, como outrora fizeram com ela. Uma ironia cruel. A mulher que se queixava de ter sido tratada como uma estrangeira na corte agora repetia o mesmo padrão com o próprio sangue. Mas a história, como um rio traiçoeiro, tem suas reviravoltas. E o menino que acordava antes do sol nascer, que exigia respostas onde só havia silêncios, um dia governaria. E então, Catarina descobriria o que significa semear vento e colher tempestades.
E o que querem de mim? Poderia perguntar Catarina, com aquele tom entre a indignação e a autojustificação, como quem repete um argumento já gasto. Eu também fui tratada como um monstro pela minha própria família, então o que há de tão surpreendente? Uma desculpa esfarrapada, é verdade, mas que ela mesma não conseguia abandonar. Porque a verdade é que o jovem Paulo, esse herdeiro incômodo, era um espelho distorcido de sua própria história e espelhos, como se sabe, não mentem, apenas revelam o que preferiríamos esquecer. Aos 10 anos, ele já havia enfrentado 2 doenças graves que o deixaram à beira da morte. Os espasmos que se seguiam, os tremores incontroláveis, fizeram os médicos sussurrarem a palavra proibida, epilepsia. E assim, como um veneno derramado em solo fértil, os boatos floresceram. O herdeiro está sendo envenenado. Diziam os cortesãos, enquanto Catarina, entre o desdém e a paranoia, via-se obrigada a desmentir o indesmentível. Paulo sobrevivia, mas não ileso. Nos acessos de fúria, tornava-se áspero, quase brutal, nos momentos de lucidez, um jovem de inteligência aguçada, como atestaria até o médico inglês, que o descreveu como excepcionalmente capaz. Mas a corte não queria capacidades, queria um fantoche. E um fantoche que, por vezes, parecia demasiado humano era ainda mais perigoso que um tirano. Então chegou a hora de casá-lo. Porque, afinal, que melhor maneira de domesticar um espírito rebelde do que amarrá-lo aos grilhões do dever conjugal? Catarina, mestre na arte de tecer destinos alheios, convidou à Rússia uma enxurrada de princesas europeias, ou, como ela mesma ironizava, um arrebanho de ovelhas, e escolheu a que lhe pareceu mais dócil, Wilhelmina Augusta Luísa, batizada na fé ortodoxa como Natália Alexeevna. Paulo a adorou. Ou melhor, idolatrou. Tão intensamente que, quando ela engravidou e morreu no parto, em meio a suspeitas nunca confirmadas sobre a paternidade real da criança, se do grão do que ou de seu íntimo amigo, o belo Andrei Razumovsky, a corte inteira ardeu em teorias sinistras. A imperatriz a envenenou, sussurravam uns. Ordenou que os médicos a deixassem sangrar até a morte, juravam outros. A verdade. Catarina velou o corpo da nora dia e noite, chamou os melhores físicos da Europa, chorou, e mesmo assim, quando a jovem expirou, não hesitou em confiscar suas cartas e exilar Razumovsky. Porque o luto, para ela, era um luxo que só os fracos podiam se dar. 2 meses. Foi tudo que Paulo teve para chorar a primeira esposa antes que a mãe lhe apresentasse a segunda, Sofia Doroteia de Württemberg, rebatizada como Maria Feodorovna. O casamento foi celebrado no aniversário do noivo, um presente envenenado, como todos os que vinham das mãos de Catarina. E quando nasceram os filhos, Alexandre e Constantino, a história se repetiu com uma precisão cruel, a avó os arrebatou dos braços dos pais, como outrora fizera com Paulo. Para seu próprio bem, justificava, enquanto oferecia ao filho uma residência afastada, Pavlos, como quem dá uma gaiola dourada a um pássaro que insiste em bater as asas contra as grades. Exilado em seu próprio reino, Paulo fez de Gatina aquele palácio que fora de Grigori Orlov, o amante que Catarina abandonara como se abandona um par de luvas surradas, um laboratório de seu ideal de mundo. Ali, longe dos olhares vigilantes da mãe, ele construía hospitais, escolas, igrejas e reduzia a servidão a 2 dias por semana, permitia que os camponeses buscassem trabalho fora das terras senhoriais e, acima de tudo, forjavam o exército à sua imagem. Os regimentos de Gatina eram uma máquina de precisão, qualquer falha, por menor que fosse, podia custar a um oficial sua patente. Disciplina acima de tudo, repetia, enquanto ajustava cada botão, cada fivela, cada movimento, porque Paulo sabia, melhor do que ninguém, que um exército não se vence com espadas, mas com ordem. E quando Potemkin, o genial estrategista de Catarina, introduziu reformas baseadas nas guerras contra os turcos, cavalaria leve, táticas ágeis, Paulo as rejeitou. Não por teimosia, mas por uma lógica fria, na Europa, precisaremos de outra coisa. E a história lhe daria razão. Em 1812, seria a sua cavalaria pesada, a que ele treinara em Gatina, que esmagaria os exércitos de Napoleão. Mas a ironia não poupava nem mesmo os que tentavam antecipá-la. Em 1788, enquanto a Rússia ardia em 3 frentes, os turcos no sul, os poloneses a oeste e a ameaça sueca ao norte, o rei Gustavo III da Suécia, instigado pelos ingleses, que temiam acima de tudo o crescimento russo, declarou guerra. Por vingança, por território, por orgulho, pouco importava. O que importava era que o exército imperial estava esgotado, espalhado, despreparado.
E foi então que Paulo, o filho indesejado, o herdeiro suspeito, ofereceu o que ninguém ousara: deixem-me levar meus regimentos. 2.000 homens, um de granadeiros, outro de couraceiros, marcharam para a fronteira. E quando os suecos atacaram, foi Paulo quem os repeleu, não com estratégias grandiosas, mas com a mesma obstinação que aplicava a tudo: precisão. Os suecos recuaram. Os granadeiros permaneceram na linha de frente até o fim da guerra. E os couraceiros? Voltaram a Gatina, onde seu comandante os aguardava, não como um príncipe vitorioso, mas como um homem que, pela primeira vez, provara que podia ser útil e que, no entanto, continuava a ser, aos olhos da mãe, apenas um risco a ser gerenciado. Porque Catarina, afinal, não esquecera as cartas interceptadas, os amigos de Paulo que ousaram criticar seu reinado, os masões e diplomatas estrangeiros que sussurravam em seus ouvidos. Um herdeiro manipulado é um herdeiro perigoso, pensava ela, enquanto presenteava o filho com Gatina não como um gesto de confiança, mas como uma armadilha dourada. Aqui você pode brincar de imperador, parecia dizer. Mas lembre-se, o trono é meu. E Paulo, Paulo sabia. Sabia quando, em uma visita à França, Luís XVI, aquele rei cujo pescoço ainda não rolara pela guilhotina, lhe perguntou, com uma curiosidade quase ingênua: tem alguém em sua comitiva em quem possa confiar absolutamente? E Paulo, com um sorriso amargo, respondeu: se eu tivesse ao meu lado um cão que me fosse leal, minha mãe ordenaria que o afogassem na neva. Porque a confiança, para ele, sempre fora um artigo de luxo. E luxos, como bem sabia sua mãe, eram privilégios reservados apenas aos que já detinham o poder. Em 1789, enquanto a Europa arde em chamas revolucionárias, as fronteiras da Rússia no noroeste são finalmente consolidadas. A Finlândia e a Carélia, outrora cobiçadas, deixam de ser motivo de disputa. Mas o que se passa além mar é muito mais perturbador. Em julho daquele ano, Paris assiste ao assalto popular à Bastilha, símbolo absoluto do despotismo. Se ainda não viu nosso episódio sobre a Revolução Francesa, faça-o agora. Foi assim que tudo começou, com um grito de en liberté, égalité, fraternité que ecoaria como um trovão sobre os tronos da Europa. Paulo lê as notícias e entra em fúria. Isso se resolve com canhões, vocifera, batendo o punho sobre a mesa. Catarina, sempre serena, responde-lhe em francês, com um sorriso cortante: Mon fils, tu és o monstre cruel. Ou não entendes que não se faz guerra contra ideias? Ele a encara, os lábios trêmulos de raiva. Em 1793, a guilhotina devora Luís XVI e Maria Antonieta. 3 anos depois, na noite de 6 de novembro de 1796, um derrame fulmina Catarina II. A imperatriz, paralisada, agoniza por 10 horas intermináveis. Do lado de fora de seus aposentos, a corte se aglomera em silêncio tenso. Os favoritos de ontem sabem, com a morte da soberana, sua hora também chegou. A queda é inevitável. Quando o último suspiro escapa dos lábios de Catarina, Paulo desaba em prantos. Mas o luto dura pouco. Em questão de horas, o novo imperador já traça os destinos do império. Ordena que lhe tragam todos os documentos dos negócios estrangeiros. O vice-chanceler Armand, ofegante, arrasta pelo parquete do palácio 2 fardos imensos, a herança envenenada de uma mãe que governou com mão de ferro. Paulo mergulha na correspondência e, para seu alívio amargo, descobre que Catarina não teve parte na morte de Pedro III. Pelo menos não diretamente. Mas uma injustiça clama por reparação. Enquanto todos os Romanov repousam na fortaleza de Pedro e Paulo, o corpo de seu pai apodrece em Moscou, abandonado como um trapo. Isso termina hoje. Paulo ordena a exumação. O corpo de Pedro III é retirado do caixão modesto, envolto em novos panos bordados com o brasão imperial. Em uma cerimônia solene, o filho finalmente coroa o pai, póstumo, sim, mas com toda a pompa que lhe foi negada em vida. O caixão, agora digno de um imperador, é transportado em procissão fúnebre até o Palácio de Inverno. Entre os carregadores, uma figura se destaca: Alexei Orlov, o homem que, segundo os boatos, estrangulou Pedro III com suas próprias mãos. Ao receber a ordem de portar a coroa do morto, Orlov desaba em lágrimas. Arrependimento? Medo? Provavelmente o segundo. Afinal, quem melhor que um carrasco para saber o peso de uma lâmina sobre o pescoço? Paulo não tem tempo para cerimônias longas.
Esperou uma vida inteira, agora, age com a urgência de quem teme que o destino lhe roube o trono novamente. Sua coroação é marcada para Páscoa, em Moscou, uma escolha simbólica, quase messiânica. Ele entra na cidade no domingo de Ramos, como Cristo entrando em Jerusalém, enquanto o povo observa com uma mistura de curiosidade e temor. Mas a multidão que comparece à cerimônia é irrisória. Nada como os oceanos humanos que beijaram as mãos de Catarina II até inchar-lhe os dedos. Os cortesãos, sempre astutos, passam repetidas vezes pelo trono, inventando nomes falsos para multiplicar suas homenagens. A nobreza sabe como sobreviver. E então, o golpe de mestre, Paulo revoga o decreto de Pedro, o Grande, que permitia ao czar escolher seu sucessor à vontade. Doravante, a coroa passará exclusivamente pela linha masculina, do mais velho para o mais novo. Nenhuma mulher governará a Rússia no século XIX. Por quê? Porque foi esse mesmo decreto que permitiu a Catarina usurpar o trono que, por direito, pertencia a Paulo desde o nascimento. Sem ele, sua mãe nunca teria sido imperatriz. Sem ele, ele não teria passado 42 anos como um príncipe esquecido, um herdeiro sob suspeita, um homem quebrado pela própria sangue. Deus me preservou até aqui, murmura, enquanto assina o documento. Que ele me dê agora a sabedoria para consertar o que foi destruído. Os primeiros atos são simbólicos e brutais. Liberta os hereges anti-Catarina, Nikolai Novikov, o editor que ousou criticar o despotismo, Alexandre Radiev, o escritor que sonhou com uma Rússia livre, Tadeusz Kościuszko, o herói polonês que desafiou impérios. O vento muda de direção. Mas não se engane, Paulo não é um reformista. É um homem que sabe o que é ser traído. E sabe, acima de tudo, que um império se sustenta não pela clemência, mas pelo medo. A Rússia de Catarina foi o apogeu da nobreza e o túmulo dos camponeses. Ela flertou com as ideias dos filósofos franceses, mas jamais ousou tocar no cerne do poder, a servidão. Por quê? Porque os senhores de terra eram os pilares de seu trono. Sem eles, sem os latifúndios, sem os milhões de almas, assim, almas, eis o termo oficial, propriedade batizada, carne com preço de mercado, o império ruiria. Paulo conhece bem essa equação. Virou-se contra ela? Não. Aperfeiçoou-a. Em 1797, promulga o Manifesto dos 3 dias, os servos devem trabalhar 3 dias para o Senhor, 3 para si mesmos. Generosidade? Não. Cálculo frio. Ele teme outra Pugachevchina, outro incêndio de revolta que consuma as planícies. Proíbe a separação de famílias camponesas na venda, perdoa dívidas astronômicas, 7 milhões de rublos, quase um terço do orçamento imperial, e até suspende o trabalho aos domingos. Mas atenção, são ordens que poucos obedecem. Os senhores riem por trás das portas. O czar pode decretar, mas quem manda nos campos são eles. E aqui está a ironia. Enquanto Catarina doou 800 mil servos em 34 anos de reinado, Paulo distribui 600 mil em apenas 4. Liberal? Ardli. Ele estende a servidão à Novorossia, as terras dos cossacos do Don, regiões onde ela nem sequer existia. Progresso? Não. Controle. Onde há desordem, ele impõe grilhões. Onde há resistência, esmaga com tropas. A história não se faz com boas intenções, mas com punhos de ferro. Enquanto isso, a economia sangra. Os assignats de Catarina, aquelas notas de papel que deveriam salvar o império, valem menos que o papel em que foram impressas. A fome ameaça. O preço do pão dispara. E Paulo, sempre pragmático, volta seus olhos para onde Catarina falhou, a igreja. Ela confiscou terras dos mosteiros, reduziu o clero à mendicância. Ele devolve os campos, isenta os padres de impostos, aumenta suas posses. Mas há um detalhe: primeiro, tenta obrigar os fiéis a trabalharem nas terras eclesiásticas. Revolta. Então, muda de tática, entrega as terras aos camponeses, mas exige que paguem dízimos em espécie, trigo, feno, galinhas. O resultado? Ninguém fica satisfeito. Os sacerdotes murmuram, os servos resmungam, e o tesouro continua vazio. Paulo olha pela janela do palácio de inverno.
A neve cai sobre São Petersburgo, cobrindo as estátuas do jardim, aquelas mesmas estátuas que, em outros tempos, eram servos pintados de duro, congelados em poses grotescas para divertir a nobreza. Ele aperta os dedos ao redor de um copo de vinho. 42 anos esperando. 42 anos de humilhação. Agora é sua vez. E se Deus não lhe deu um império intacto, ele o reconstruirá, tijolo por tijolo, lei por lei, sangue por sangue. O déficit orçamentário incha como um tumor, 200 milhões de rublos, uma hemorragia que ameaça engolir o império. Paulo não hesita. Ordena a economia de guerra antes mesmo que a guerra chegue. Na praça do palácio, 5 milhões em assignats, os papéis moeda desvalorizados de Catarina são queimados em fogueiras públicas, como se o fogo pudesse purificar a ganância que corrói as entranhas do Estado. Mas o imperador não quer meias medidas. Abolir o dinheiro de papel. Só ouro, só prata, metal que não mente, que não se dissolve em promessas vazias. A moeda deve doer ao ser gasto, deve pesar na bolsa como pesa a coroa em sua testa. E enquanto a economia sangra, a máquina de guerra engole homens e recursos. A Rússia avança, engole cidades, vilarejos, terras tártaras e Paulo, com um gesto de soberano ofendido, devolve aos lugares seus nomes antigos, como se apagar o traço de Catarina fosse apagar sua sombra. Ekaterinosla, a joia que a mãe ergueu no sul, vira Novorossiysk, nome que o tempo e os soviéticos tornarão Dnipropetrovsk, mas que, por enquanto, é apenas mais uma afronta aos que ainda murmuram o nome da antiga imperatriz. Os historiadores elogiarão, mais tarde, a reforma provincial de Catarina, aquela que deu aos nobres o autogoverno, que separou o poder do governador em juízes, tesoureiros, administradores, que criou tribunais por estamento. Mas Paulo esmaga essa estrutura com a bota. Os juízes, substituídos por policiais. Os governadores, fusão de províncias, corte de despesas. Ele quer acabar com a corrupção, ou pelo menos fazer parecer que quer. Manda instalar uma urna de denúncias na praça, diz que lê cada carta com suas próprias mãos. O povo escreve. E o que escreve? Queixam-se do frio, da fome, dos senhores cruéis. E, acima de tudo, do próprio imperador. A urna some da praça tão rápido quanto apareceu. A ironia é tão grossa que até os cortesãos riem às escondidas. Mas a piada mais amarga vem de Alexandre Dumas, aquele francês que viaja pela Rússia no século seguinte e anota, horrorizado, como o sistema de Paulo sobrevive, metastático, até o reinado de Alexandre II. Um nobre conta ao czar: Majestade, meus funcionários são tão hábeis que, se eu tivesse uma frota, eles a roubariam, o problema é que não sabem a quem vender. E assim é. Os Uriadnik, esses pequenos tiranos de escritório, inventam leis para extorquir os que já não têm nada. Dumas registra a história de um deles, um burocrata protetor dos camponeses, que explica, com ar de santidade, como salva suas ovelhas do lobo enquanto as esquila até o osso. Pai bondoso, o barão nos proíbe de cortar as árvores perto da casa. Diz que são para seus navios. Mas nós queimamos, perdemos tudo. Calma, filhos. Eu resolvo. 10 rublos por cabana. Os camponeses gemem, 5. Não, 10. Ou querem que o barão os açoite até sangrar? E então, o gênio do funcionário manda os camponeses cortarem as árvores proibidas, carregarem os troncos para a neve e fincá-los no chão como se fossem novos. Quando o fiscal do barão chega, o burocrata, com um copo de vodka na mão, aponta para a fileira de pinheiros falsos. Viu? Mentira dos seus camponeses ingratos. As árvores estão intactas. O fiscal, bêbado e convencido, vai embora. Os camponeses têm suas casas. O burocrata, seu dinheiro. E o barão? O barão nem sabe que foi roubado 2 vezes. Mas e a primavera? A neve derrete, e as árvores sumirão. Ah, meu filho, suspira o funcionário, encheirando outro copo, quem disse que vocês ainda serão meus problemas quando a neve derreter? Assim funciona o Império de Paulo. Um mecanismo de extorsão, teatro e medo, onde cada engrenagem, do camponês ao general, sabe que um passo em falso significa ruína. O imperador trabalha 16 horas por dia e exige o mesmo dos outros. Proíbe atrasos. O dia do servidor público começa às 5h30, com almoço de 1 hora e retorno às 16 horas até às 20 horas. Quem chega tarde?
Demissão na hora. 20.000 oficiais e burocratas expulsos dos cargos, alguns por incompetência, outros por olharem torto para o czar. Os anedotas se multiplicam como piolhos no quartel. Paulo promove ou degrada num piscar de olhos. Um oficial ganha 3 postos em uma conversa. Um turco cativo vira conde. Um erro de impressão numa lista de promoções. O imperador, sem perceber, eleva um fantasma general até que, anos depois, exige vê-lo. Os cortesãos, apavorados, inventam: majestade, ele morreu. Paulo suspira: pena. Era um bom soldado. A história inspirará o tenente Quijé, aquele oficial que nunca existiu, mas que marchou até a lenda. Em outro dia, um oficial perde o chapéu ao correr para uma audiência. Paulo pergunta, severo: onde está sua cobertura, soldado? Minha cabeça está aqui, majestade. Responde o homem, erguendo o queixo. O czar ri até as lágrimas e lhe dá 1000 almas em recompensa. Até os relógios tremem diante dele. Quando seu relógio de parede se atrasa e o faz perder um desfile, Paulo manda prendê-lo na prisão militar. Por insubordinação, explica, sério. A disciplina é doença e remédio. O exército, há décadas, é um antro de privilégios, oficiais fantasmas, crianças inscritas como cadetes ao nascer, patentes compradas como pão. Paulo acaba com isso. Proíbe menores na caserna. Exige exames para promoções. Quem falha? Fora. A nobreza uiva: como ousam tirar nossos direitos de berço? Mas os soldados? Os soldados o amam. Pela primeira vez em um século, a serviço não é perpétuo. 25 anos e o homem comum pode voltar para casa, com pensão. Oficiais respondem com a própria pele pela vida dos recrutas. Férias, condecorações, comida decente. Até Suvorov, o velho lobo de guerra, zomba da nova farda simplória, rígida, com cabelos penteados para trás e trança exata no centro das costas, mas os soldados sabem: pela primeira vez, alguém se importa se eles vivem ou morrem. Claro, ninguém gosta da farda. As damas da corte chamam os oficiais de espantalhos. Um pajem, brincando, puxa a trança de Paulo e, por milagre, sai impune. Mas o imperador não cede. A disciplina não é negociável. Porque Paulo sabe uma coisa: um império não se governa com sorrisos. Se precisa ser odiado para ser obedecido, que assim seja. O medo é o único idioma que a Rússia entende. Paulo não é apenas um imperador de ordens severas, é um reformador que enxerga o que outros ignoram. Enquanto a nobreza se espreguiça em salões aquecidos, seus soldados congelam em uniformes surrados. Então ele age, introduz casacos de inverno forrados, botas de feltro para sentinelas e capotes de pele de carneiro. A velha farda, além de ineficaz, era um desperdício de tinta cara. Agora, o verde escuro é mais barato, e o forro rosa, que os soldados, com seu humor ácido, chamam de ancor da coxa de Masha assustada, é ainda mais econômico. Masha, é claro, não é outra senão a imperatriz Maria Feodorovna, cuja sombra se estende até nas piadas dos quartéis. Mas suas mudanças não param na roupa. Paulo revisita o hostal naval de Pedro, o Grande, algo impensável para seus antecessores. Reduz as punições brutais, cria cargos para astrônomos e historiadores a bordo dos navios. Algumas dessas inovações sobreviverão nos regulamentos da Marinha até hoje. Como Pedro, ele quer ordenar cada detalhe, da economia ao comportamento, da etiqueta à arquitetura. Em apenas 4 anos de reinado, assina mais de 2.000 decretos. 2.000. É matematicamente impossível, a menos que um homem durma 2 horas por noite, governe com a caneta em uma mão e o chicote na outra, e veja o império como uma máquina que não pode parar. E a máquina deve ser visível. As cabines policiais de Petersburgo, antes perdidas na névoa cinzenta, agora são pintadas em preto e branco, baratas, tinta de cal e fuligem nunca faltam, e impossíveis de ignorar. À noite, o toque de recolher cai como uma lâmina. Paulo ele mesmo patrulha as ruas, caçando bêbados e ociosos. Uma capital não é lugar para vagabundos, parece dizer seu silêncio. Ministros precisam madrugar, damas, ficar em casa, o povo, trabalhar. Após as 8 da noite, nem velas podem ser acesas, economia, disciplina, prevenção a incêndios. Os bailes?
Cancelados. O valsa. Proibido. Dizem que foi por causa de uma queda ridícula, mas a verdade é mais prosaica: cada tocha apagada é um rublo poupado. Enquanto isso, Petersburgo se transforma. No lugar do Palácio de Verão de Elizaveta, ergue-se o Castelo de Mikhailovsky, não um palácio, mas uma fortaleza, com fossos e pontes levadiças, nomeado em homenagem ao arcanjo Miguel, protetor dos Romanov. Paulo, que entende de engenharia melhor que seus arquitetos, ajusta pessoalmente os planos. Gostaria de morrer onde nasci, murmura, sem saber que aquele mesmo castelo se tornará sua armadilha. Gatina é reformada ao gosto novo, Peterhof ganha fontes reluzentes, a Catedral de Isaac, parada há 30 anos, finalmente é concluída, mesmo que às pressas, com proporções tortas, afinal, alguém terá que consertar daqui a 20 anos. E há o Kazansky Sobor. O concurso é claro, deve lembra o São Paulo Fuori Lemura de Roma. Um gesto de grandeza? Talvez. Ou apenas mais uma peça no tabuleiro de um homem que joga com símbolos como outros jogam com exércitos. Chamam-no de Hamlet russo, e não sem razão. Seu pai morreu em um complô, e ele mesmo oscila entre a justiça e a tirania, a sensibilidade e o despotismo. Como Pedro, é explosivo, meticuloso, impossível de prever. Mas o que em Pedro era glorificado, em Paulo é motivo de ódio. Não és um monarca em Petersburgo, mas um déspota, um cabo de exército, escarnece um verso atribuído a Suvorov, o mesmo Suvorov que, após anos de insubordinação, é humilhado, não apenas demitido, mas exilado em sua própria propriedade, proibido de receber visitas, vigiado como um criminoso. A elite militar adora Suvorov. Esse gesto, não perdoarão. Porque Paulo não ataca apenas generais. Ele desmonta o modo de vida da nobreza. Proíbe bailes? São eles que dançam. Apaga velas? São eles que iluminam seus salões. Cada decreto é um tapa na cara da aristocracia e o que ela perdoava em Pedro, afinal, ele expandia fronteiras, em Paulo vira afronta pessoal. Ele mete o nariz onde não é chamado, em nossos cabelos, nossas roupas, nossos passos. Um oficial é preso por usar baquimbardas e o outro, por um casaco mal abotoado. 6 semanas, 1000 oficiais na prisão. Até mulheres são detidas por não se curvarem baixo o suficiente na reverência ou por demorarem a tirar o chapéu quando o imperador passa. A cidade inteira se curva. Literalmente. Uma vez, Paulo comenta, do alto de uma janela, aquele homem não tirou o chapéu. Imediatamente, policiais passam a arrancar chapéus de todos. Cocheiros, para não perderem os seus, os seguram com os dentes. Quando o imperador pergunta por que diabos fazem aquilo, respondem, por ordem de Vossa Majestade. Paulo franze a testa. Eu nunca ordenei que segurassem chapéus com os dentes. Silêncio. Mas a ordem, real ou inventada, já virou lei. E em Petersburgo, tudo vira lei. Eis que, após esse episódio absurdo com os chapéus, surge uma nova ordem, agora os transeuntes devem voltar a usá-los. Ou seja, o capricho vira regra, a regra vira lei, e a lei vira farsa. Sim, Paulo é excêntrico. Sim, é um déspota de humor imprevisível. Mas o verdadeiro espetáculo não está nele, está naqueles que, ao menor sinal de vontade imperial, transformam um gesto em dogma e um capricho em código. E aqui surge a pergunta inevitável, em que, afinal, ele difere de Pedro, o Grande. Ambos exigiam disciplina militar, ambos governavam com mão de ferro. Só que Pedro era racional, suas loucuras tinham método. Paulo age por instinto, mas não pense que seus instintos são cegos. Muito pelo contrário, muitas de suas decisões, embora abruptas, revelam uma lógica cortante, até visionária. Tomemos o caso da Pérsia. A campanha persiana, iniciada ainda sob Catarina, era um poço de recursos e vidas. A Pérsia invadira o Cáucaso, e a Rússia, em retaliação, mergulhara numa guerra custosa. Paulo ordena o recuo. Simplesmente assim. As tropas são chamadas de volta, o general Valerian Zubov, irmão do favorito de Catarina, Platon Zubov, é afastado, e o que parecia uma derrota estratégica revela-se um golpe de mestre. Em 1798, a Geórgia, ameaçada pelos persas, pede para ser anexada à Rússia. Sem um tiro. Sem uma batalha prolongada. O Cáucaso,
que Catarina sonhara dominar a força, cai no colo de Paulo como fruto maduro. Coincidência? Ou a prova de que, às vezes, recuar é a forma mais inteligente de avançar? Enquanto isso, a Europa arde. A França revolucionária, comandada por aquele corsário genial que é Napoleão Bonaparte, exporta caos, invade a Itália, esmaga os austríacos, ameaça engolir o continente. A Rússia, sob Catarina, fizera parte da coalizão antifrancesa, uma aliança de reinos apavorados, que incluía Inglaterra, Nápoles, a Toscana e os Habsburgo. Paulo olha para aquele circo e sai. Por quê? Porque enxerga o óbvio que os outros teimam em ignorar: a coalizão é um cadáver. A Rússia está exausta. A Áustria, inconstante. A Inglaterra, distante. E a França? A França é um furacão. Em 1797, a aliança desmorona. Mas atenção, Paulo não abandona a luta contra a revolução. Ele a combate em casa. Aqui começa o paradoxo. O mesmo imperador que fecha tipografias privadas, proíbe palavras como clube por causa dos jacobinos, ou conselho demasiado revolucionário, que envia um pobre sacerdote para a Sibéria por ter uma biblioteca pública, que banem a literatura francesa até partituras musicais, porque e se os franceses escondessem mensagens subversivas nas notas? É o mesmo que abre escolas. Que sonha com educação acessível. Que, em plena era do absolutismo, ousa falar em igualdade perante a lei. Ideias revolucionárias? Sim. Só que suas revoluções são de ordem, não de caos. Enquanto isso, Napoleão, aquele meteoro ambicioso, parte para o Egito. Um movimento ousado, mas para quê? Glória? Um posto avançado no Mediterrâneo? Paulo, pragmático, faz melhor, acolhe os cavaleiros de Malta. Sim, aqueles cavaleiros, os hospitalários, expulsos da ilha por Bonaparte. O grão-mestre do ordem fugiu, o estão sem lar, e Paulo, num gesto que mistura cálculo e teatro, os recebe em São Petersburgo. Oferece-lhes o Palácio Vorontsov. Constrói para eles um priorado em Gatina. E, como agradecimento, é eleito grão-mestre da Ordem de Malta, o primeiro não-católico a ocupar o cargo. Um ortodoxo à frente de uma ordem católica? Absurdo? Talvez. Mas Paulo já planeja mais: anexar Malta à Rússia, transformá-la numa base naval. Soa a delírio. Não mais do que o Egito de Napoleão. A diferença? Paulo tem um plano. Napoleão tem um exército. E então, como num passe de mágica, a segunda coalizão antifrancesa se forma. Dessa vez, é um exército de nações: Rússia, Grã-Bretanha, Império Otomano, Sacro Império Romano-Germânico, Nápoles, Áustria, até Portugal entra na dança. Ou seja, contra Napoleão está, basicamente, a Europa inteira. E, pela primeira vez na história, a Rússia e seu inimigo secular, a Turquia, lutam lado a lado. O almirante Fyodor Uşakov recebe uma missão impossível: esmagar a frota francesa no Mediterrâneo, reconquistar as Ilhas Junicas e, de quebra, recuperar Malta para os cavaleiros. Uşakov não decepciona. Toma Corfu em um assalto fulminante. Os franceses se rendem. Paulo, eufórico, promove o almirante. A Europa aplaude. Mas a Áustria, essa aliada tão conveniente, começa a suar frio. Um Suvorov à solta na Itália é perigoso demais. O velho general, quase aos 70 anos, é tirado do ostracismo e jogado no fronte. E o que faz? Liberta a Itália. Cidade após cidade, os franceses recuam. Suvorov ensina aos austríacos sua tática implacável. Triunfa. Até que, a Áustria treme. Um Suvorov vitorioso é um risco. Um exército russo em solo europeu, ainda mais. Então vem a ordem: marchar para a Suíça, unir-se aos corpos do general Rimsky-Korsakov e do austríaco Otzi. Só que há um detalhe: Rimsky-Korsakov já foi derrotado. Otzi, cercado. Os austríacos, responsáveis pelo abastecimento, mentem nos mapas. Atrasam a comida. E, no momento crucial, abandonam os russos. Suvorov, com uma tropa exausta, é deixado à própria sorte nos Alpes. 12 horas de marchas inumanas pelo passo de São Gotardo. Neve. Fome.
franceses à espreita. E mesmo assim, ele vence. Consegue romper o cerco, inflige baixas aos inimigos e volta para casa não como um derrotado, mas como um herói que trouxe prisioneiros. A missão na Suíça falhou? Sim. Mas Suvorov provou, mais uma vez, que impossível é só uma palavra. Enquanto isso, em Paris, Napoleão dá seu golpe. Em 1799, torna-se cônsul. Um ano depois, invade a Itália novamente. Paulo, sempre atento, faz sua jogada, oferece asilo ao Papa, ameaçado pelos franceses. Sonha com algo maior, unir as igrejas católica e ortodoxa. Confessa, em particular, que seu coração é católico. Mas os ingleses, esses aliados tão convenientes, traem-no. Tomam Malta, sua Malta, a ilha dos cavaleiros, da qual ele é grão-mestre. Paulo explode. É um insulto pessoal. Ordena o embargo total à Inglaterra. Rompe relações. Expulsa o embaixador britânico, Charles Whitworth, que, em carta a Londres, diagnostica, o imperador não está em seu juízo. Suas ações são fruto de capricho ou loucura. O problema? A carta é interceptada. Whitworth e sua missão são expulsos. O embaixador russo em Londres recebe ordens de voltar. E, de repente, a Europa assiste a um espetáculo surreal, a frota de Nelson se prepara para atacar São Petersburgo. Rússia e Grã-Bretanha, à beira da guerra. Paulo, porém, já olha para outro lado. Se a Europa não consegue derrotar a Revolução, talvez Napoleão consiga. Afinal, ele, ao menos, age. E assim, num gesto que deixa a corte boquiaberta, Paulo rompe com a coalizão e se aproxima de Bonaparte. Os pontos franceses são libertados e não apenas libertados, Napoleão os veste com uniformes novos, calça seus pés, devolve-os como se fossem seus próprios soldados. Paulo, por sua vez, traça com ele um plano secreto. Um plano que, se desse certo, abalaria os alicerces do poder britânico, bloquear a Inglaterra. O plano era audacioso à beira do delírio, bloquear o comércio britânico na China, arrancar a Índia das mãos de Londres e, para isso, uma frota de fragatas já se preparava nos gelados mares de Kamchatka. Mas a Índia não era um prêmio que os britânicos estivessem dispostos a ceder tão facilmente. Desde meados do século XV, eles teciam sua teia sobre aquelas terras, sugando suas riquezas como um parasita insaciável. Napoleão, em suas cartas ao czar, era direto: diga-me, como deter a marchas estéreis da Rússia e da França, se nem a paz nem a guerra conseguem nos parar? E, sem esperar resposta, lança ao vento sua jogada mais ousada: 22.000 cossacos são convocados para uma marcha épica. Era uma expedição digna dos antigos conquistadores: atravessar Khiva, Bukhara, adentrar o Afeganistão e, por fim, desabar sobre a Índia como uma tempestade. Paulo, em suas ordens ao Ataman do Dom, não deixava margem para dúvidas: os ingleses têm seus entrepostos na Índia, conquistados com ouro ou com chumbo. Destruam tudo. Libertem os oprimidos. E tragam aquelas terras de volta à dependência que tinham sob os britânicos, só que agora, sob a Rússia. Mas havia um problema: os cossacos acabavam de voltar da campanha italiana, exaustos, muitos ainda com feridas abertas, outros doentes. E então, os rumores começaram a se espalhar como fogo em estepe seca: Paulo não quer conquistar a Índia. Ele quer exterminar os cossacos. Mandá-los para um lugar de onde ninguém volta. A coluna mal conseguiu avançar até a província de Saratov, bem longe dos Himalaias, quando uma notícia os alcançou como um raio: o imperador estava morto. O outono e o inverno de 1800 foram uma fornalha de tensões em São Petersburgo. A nobreza, cada vez mais irritada, sussurrava nos salões que Paulo I havia perdido a razão. Episódios grotescos alimentavam as conversas. Certo dia, o czar entrou nos aposentos de seu filho mais velho, Alexandre, e deparou-se com um livro sobre a morte de César, assassinado, como se sabe, por seu próprio filho adotivo, Bruto. Paulo voltou para seus quartos, encontrou um volume sobre Pedro, o Grande ordenando a execução do czarevich Alexei, e forçou Alexandre a lê-lo em voz alta. Depois, quase o colocou sob prisão domiciliar. Suspeitava até do segundo filho, Constantino. Dizia-se que planejava trancafiá-los, junto com a própria esposa, enquanto se casava com uma atriz. Paranoico, Paulo afastava até seus últimos leais. Chamou o governador-geral de Petersburgo, Pedro Pahlen, e perguntou-lhe diretamente: diga-me, Pahlen,
é verdade que há um complô? Alckpalin, líder do próprio complô, respondeu com cinismo: sim, majestade. E eu mesmo comando, mas só para desmascarar os traidores. Todos mentiam. Todos conspiravam. Quase toda a corte estava envolvida, desde ministros até comandantes da Guarda Imperial. 60 oficiais juramentados, entre eles, nomes como Palin, o ministro das Relações Exteriores Nikita Panin, sobrinho do antigo tutor de Paulo, os irmãos Zubov, incluindo Platon, o último favorito de Catarina II, e até Ossip Deribas, o fundador de Odessa. E então, na madrugada gélida de 26 de fevereiro de 1801, uma dama da corte parte de Petersburgo rumo a Berlim com seus filhos. Era Olga Zerebsova, neta dos Zubov, ex-favoritos de Catarina, e amante do embaixador britânico Charles Whitworth. Ela não fugia por medo. Fugia porque sua missão já estava cumprida. Havia sido a caixa registradora, a coordenadora silenciosa do complô. Whitworth, é claro, não precisava mais dela na Europa. Ela era apenas uma peça descartável. Mas o ápice da tragédia ainda estava por vir. Na noite de 11 de março, Paulo I estava em seu recém-construído castelo de Mikhailovsk, as paredes ainda úmidas, o ar pesado de umidade. À meia-noite em ponto, 2 grupos de oficiais embriagados e armados invadiram o palácio. Os guardas haviam sido afastados com uma desculpa, o czar suspeita de um complô e ordenou a troca da guarda. Ninguém resistiu. 2 lacaios que tentaram alertar foram derrubados com golpes brutais. Do lado de fora, Palin comandava os regimentos da guarda. Seu plano era tão cínico quanto genial: se o golpe falhasse, ele apoiaria Paulo; se desse certo, juraria lealdade a Alexandre no mesmo instante. Uma aposta em 2 cartas. Às 1h30 da manhã, 12 conspiradores irromperam na câmara do imperador. Mas o leito estava vazio. Ao ouvir o barulho, Paulo, vestido apenas em sua camisa de dormir, escondeu-se atrás de uma cortina ou de um biombo junto à lareira. Encontraram-no. Arrastraram-no para fora. Tentaram fazê-lo assinar um documento de abdicação. Ele recusou. Começou a negociar, a ameaçar, a suplicar por tempo para rezar. Todos sabiam, sua assinatura não valeria nada. No dia seguinte, ele anularia tudo e enviaria os traidores para a forca. Então, alguém golpeou-o com uma tabaqueira na têmpora. Não se sabe quem, apenas que a tabaqueira pertencia a Nikolai Zubov. Depois, chutes, socos, e finalmente o estrangulamento com um chale de oficial, o mesmo método usado para matar seu pai, Pedro III. As versões divergem. Mais tarde, um dos conspiradores, Fyodor Uvarov, confessaria: eu dei meu chale. Eles o estrangularam com ele. Missão cumprida. Quando Alexandre soube da morte do pai, chorou. Palin, frio, apenas lhe disse: basta de lágrimas infantis. Agora você é czar. Ele afirmaria depois que Alexandre sabia do complô, que os conspiradores agiram com seu consentimento silencioso, embora o novo imperador tivesse exigido que a vida de Paulo fosse poupada. Mas era tarde. Por horas, ninguém foi permitido ver o corpo. Quando a imperatriz Maria Feodorovna finalmente rompeu no quarto, gritou ao ver os hematomas, as marcas de estrangulamento no pescoço do marido. Por uma hora, teve que ser arrastada para longe do cadáver. Recusou-se a ver Alexandre. Sua acusação foi um grito: foi você quem o matou. Enquanto isso, no Palácio de Inverno, os generais celebravam. Ao povo, anunciaram: Sua Majestade faleceu de um derrame. As ruas de Petersburgo explodiram em euforia. Estranhos se abraçavam, choravam de alegria. A nobreza sabia a verdade, mas o segredo foi guardado a 7 chaves. Até 1905, falar do assassinato era proibido. Um calembur cruel circulava nos bastidores: o czar morreu de um derrame, na têmpora. Alexandre, agora no trono, declarou com um sorriso diplomático: comigo, tudo será como nos tempos de minha avó. E assim, a Rússia voltou a ser governada pelas sombras. Quanto aos conspiradores, nenhum deles mostrou remorso. Sob pressão de Maria Feodorovna, Alexandre os afastou da corte. Palin, o cérebro do golpe, foi exilado para a Curlândia, onde viveu no ostracismo. Zubov, Deribas, Panin, todos caíram em desgraça. Mas nenhum pagou pelo sangue de Paulo I.
A história, afinal, sempre pertence aos vencedores. Cada aniversário da morte de Paulo I era celebrado com brindes discretos nos salões de São Petersburgo, onde os conspiradores sobreviventes erguiam suas taças com um sorriso cínico nos lábios. Nikita Panin, o mais astuto entre eles, já havia sido afastado da capital antes mesmo do assassinato. Alexandre, em um gesto de falsa magnanimidade, o aposentou com honras, mas com uma condição cruel: proibiu-o de viver em Moscou ou em Petersburgo. Panin passou seus últimos dias confinado em sua propriedade rural, onde a memória de sua traição se misturava ao tédio da província. Enquanto isso, Olga Zerebsova, a cortesã que teceu intrigas nos bastidores do golpe, espalhava por toda a Europa uma versão escandalosa: o embaixador britânico lhe devia dinheiro. O próprio posol russo Vorontsov, outro nome suspeito na conspiração, a chamava de louca histérica em cartas privadas. Mas nos anos de declínio, Zerebsova sussurrava a conhecidos, inclusive a Erzin, que havia visto um dos conspiradores disfarçado de mendigo nas vésperas do crime. Uma pista? Ou apenas a delírio de uma mulher que soube demais? O certo é que a morte de Paulo foi um presente inestimável para Londres. Nem Napoleão duvidava: por trás do punhal que o derrubou, estava o ouro britânico. O castelo de Mikhailovsk, palco do regicídio, foi esvaziado com pressa. As portas de prata da capela doméstica foram derretidas para presentear a filha de Paulo. O mármore de suas paredes foi arrancado e reutilizado na construção do novo Hermitage. Em 1823, o local se tornou a sede do Instituto de Engenharia, daí seu segundo nome, Castelo dos Engenheiros. A ironia era cruel: onde o imperador caíra por sua obsessão militar, agora se formavam os oficiais que um dia serviriam ao mesmo sistema que o traíra. E aqui chegamos à questão central: por que Paulo fracassou onde seu bisavô, Pedro, o Grande, triunfou? Pedro impôs reformas radicais que rasgaram a teia da sociedade russa. Seus métodos eram brutais, desde a barba raspada à força até a execução sumária de boiados rebeldes, mas todos entendiam: era o preço do progresso. Até o absurdo tinha um propósito. Paulo, ao contrário, se perdeu em detalhes mesquinhos. Puniu a elite por como usavam o penteado, pelo horário das refeições, pela altura dos saltos nos sapatos. Açoitou nobres como se fossem soldados rasos, revogou privilégios que sua própria mãe havia concedido e que eles consideravam intocáveis. Não era uma reforma. Era vingança. E a nobreza, que perdoa tudo menos o desrespeito, não esquece. Alguns o chamam de louco. Outros, de reformador incompreendido, cujo projeto foi interrompido pela lâmina de um punhal. Mas a verdade é mais simples: Paulo I governou como um homem que odiava o trono que ocupava. E quando um imperador desafia as leis não escritas do poder, o poder o devora. O resto, como sempre, é silenciado pela história. Ou transformado em lenda.